Tá vendo essa mãozinha aí? Ela foi treinada com inteligência artificial usando LLM e aprendizado por reforço. Vem comigo que eu vou explicar como é que isso funciona. Meu nome é Bob e bem-vindos à Inteligência Mil Grau. Hoje a gente vai falar sobre técnicas avançadas de inteligência artificial para treinos em robótica. Olha essa mãozinha se mexendo, olha essa movimentação desses dedinhos. Isso foi aprendido com inteligência artificial. Vamos dar uma entendida no que está acontecendo aqui. Design de recompensa em nível humano por meio da codificação de grandes modelos de linguagem é LLM. As LLMs, elas estão sendo integradas em tudo quanto é coisa. Esse pessoal aqui, eles fizeram uma mistura de LLM com aprendizado por reforço. Nós temos algumas tarefas, por exemplo, desse Isaac aqui, ó, que você já tem uma tarefa pré-definida com um ambiente já pronto que você vai fazer um aprendizado por reforço. Então, dando uma recapitulada no aprendizado por reforço, significa o seguinte: você tem um ambiente que pode ser essa aranha, pode ser um jogo de futebol, pode ser um ambiente de qualquer coisa, né, que tem jogadores, que tem coisas assim. E esse player observa esse ambiente e toma uma ação, e a partir do resultado da ação dele, se ela é recompensada ou não, ele aprende ou deixa de aprender alguma coisa sobre aquele ambiente. Então, por exemplo, o Eureka, quando ele começa a colocar para jogar esses joguinhos aqui, ó, aqui tá o código, né, é o jogo da formiga, que ele tá chamando de formiga, pra gente é uma aranha. Ele tem o código aqui que ele usou e o resultado aqui é em vídeo do aprendizado dessa aranha. A mesma coisa nesse negócio da bolinha aqui, ó, para fazer a bolinha estabilizar. E a mesma coisa pro joguinho da mãozinha aqui, ó, para o resultado que ele teve. Então assim, ó, o Isaac são 10 tarefas e o Dexterity são 29 tarefas diferentes. Então, você, pessoa, para você que está desenvolvendo inteligência artificial, você pode usar esse Isaac, esse Dexterity, para treinar a sua IA e mostrar o resultado da tua IA, se ela é boa ou se ela é ruim, através dessas tarefas pré-fabricadas, ó, mexendo numa tesoura, coisas assim. O ponto forte está justamente aqui, ó. A Eureka atingiu o nível humano e até passou o nível humano com funções de recompensa em evolução. Ou seja, como que funciona o aprendizado por reforço? O programador desenvolve uma função de recompensa, que é quanto que ele vai ganhar de recompensa dependendo da ação que ele tiver. Tem toda uma estratégia. A pessoa que trabalha com aprendizado por reforço, ela tem que desenvolver uma metodologia para pensar, um cálculo, como que vai ser a minha função de recompensa para conseguir atingir o objetivo, coisas assim. Isso é uma coisa que trabalhosa, que em geral o cara que trabalha com aprendizado por reforço manja bastante de matemática, e ele vai ter que bolar uma solução. A partir da solução que ele inventar, ele tem que ver se é possível fazer uma modelagem matemática, ou seja, resolver com contas. E aí, uma vez que ele resolveu isso, ele vai lá e testa e vê se aquilo funciona ou não. Eles estão propondo o seguinte: eu vou pegar o código do ambiente, ou seja, quando eu fiz aquele programinha lá do jogo de futebol, quando eu fiz aquele programinha lá da aranha, alguma coisa assim, tem um programa lá que é um código que faz aquela aranha funcionar. Eu faço uma descrição da tarefa, eu falo assim, olha, o que esse programinha faz? Ah, essa é uma aranha que tem que andar, ela tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, aqui ele está falando o seguinte, esse é o exemplo da mão aqui, ó. Para fazer a mão girar a caneta, eu tenho que fazer a Shadow Hand é essa mãozinha aqui, girar a caneta para atingir uma determinada orientação. Esse é o objetivo desse cara. Então, olha, ele passa o código e fala assim essa descrição. Joga para a LLM elege um candidato de uma função de recompensa e vai jogar essa função de recompensa com determinadas configurações. Ele vai fazer um processamento aqui na GPU e vai dar uma resposta. O sistema de linguagem vai fazer uma reflexão sobre aquela resposta e vai dar uma nova proposta e vai passar um feedback sobre o que ele acha que deve fazer, se o resultado está ok ou se ele vai fazer alguma outra tentativa. E é assim que essa LLM está funcionando, é assim que essa LLM está aprendendo. Ou seja, o código com uma descrição gera uma proposta de solução, essa proposta é testada, depois que ele testa, ele reflete sobre o resultado e faz uma nova proposta. Quando a gente pensa em fazer sistemas de inteligência artificial, a gente trabalha com minimização de erro, ou seja, se eu estou longe do meu objetivo final, eu vou passo a passo, calculando o erro de onde eu estou, para onde eu quero chegar, e passo a passo eu vou me aproximando. Se eu faço uma reflexão em cima do meu resultado, que é o que o ser humano faria, eu não vou passo a passo, pequenos passinhos. Eu simplesmente falo assim, olha, eu acho que isso que eu fiz não é legal, eu vou fazer outra coisa, completamente diferente. E ele começa a raciocinar em cima do resultado, ao invés de ir matematicamente se aproximando da resposta correta. Isso faz toda a diferença. E tem mais.
A coisa mais importante o Bob esqueceu de falar. Eles usaram o Curriculum Learning. Isso significa que cada estratégia criada é um programa que, quando é executado com sucesso, fica salvo para poder utilizar de novo depois. Isso faz com que você comece o aprendizado sem nenhum conhecimento e vai aumentando com o tempo. E depois pode ensinar o que aprendeu para os novos robôs. Voltando para o Bob. Olha os resultados que eles tiveram fazendo essa metodologia. Então aqui nós vamos ter 4 cores. Eles têm o código deles, que é o Eureka. Eles estão comparando com esse Learn to Reinforcement e comparando com o desempenho humano e comparando com uma coisa mais randômica. Significa aqui, ó, que nessa linhazinha roxa aqui é mais ou menos o comportamento humano no máximo dele, no limite dele. E ou seja, aqui ó, o Eureka, que é o azulzinho, e o L2R, os dois conseguiram resultados acima do resultado humano. Só que o L2R aqui teve menos, resultado pior. Aqui ele teve resultado pior. E o Eureka ficou ou igual ou melhor que o desempenho humano. E aqui é a mesma coisa, ó. Nós estamos falando de diferentes joguinhos, ó. Aqui é o joguinho da aranha, aqui o humanoide, o joguinho do animal. Isso tudo tá chamando a atenção porque a inteligência artificial tá mostrando coisas interessantíssimas. Aqui é a mesma coisa, ó. Comparando no Dexterity, se o comportamento humano é a linhazinha vermelha. O Eureka passou, ao longo do tempo, ele passou o desempenho humano. E o verdinho aqui, ó, é o Eureka sem evolução. O Eureka sem evolução ficou sempre ali abaixo do desempenho humano. E aqui no Isaac é a mesma coisa. Com a evolução, o Eureka passou tanto o humano quanto o Eureka sem evolução. E mais uma outra novidade. Isso aqui é o Eureka comparado com o humano e comparando o Eureka com o feedback humano. Então o resultado nessas diferentes tarefas, né, no Swimming Cup, no Door Close Outward, Door Open Inward, né, esse aqui é para abrir a porta de dentro, abrir a porta para o lado de fora, né, todas essas tarefas, quando você faz com o Eureka tem um resultado, o ser humano tem outro resultado, e quando você dá feedback para o Eureka, feedback humano, ou seja, um ser humano ajudando o Eureka com linguagem, o resultado é ainda melhor. E olha que interessante esse caso aqui, ó. O Eureka não tinha conseguido bater, ele não tinha conseguido um bom resultado, e o seu resultado humano era um resultado melhor. Mas, quando deu feedback humano, o Eureka bateu o resultado humano, inclusive. Então, isso que é importante, ó. O Eureka vai lá, faz a jogada. O ser humano dá um feedback pro Eureka. E o Eureka continua fazendo as iterações e vai melhorando a performance do jogo. Então, gente, isso aqui é maravilhoso, porque agora a gente começa a encurtar o caminho da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, no geral, ela vai realmente, matematicamente, reduzindo as possibilidades e se aproximando do resultado ótimo. Isso, às vezes, é muito custoso. Porque quando você faz uma solução matemática que vai tentar minimizar o teu erro ou maximizar o seu ganho, você vai ter alguns problemas que às vezes você vai empacar numa solução que não resolve nunca. Tem vários problemas de matemáticos, às vezes sistema de divisão por zero, alguma coisa que você acaba crashando a tua solução. E dessa forma, com o feedback linguístico, você consegue de repente pular problemas que você teria matematicamente, você consegue acelerar uma matemática que ia ficar fazendo muitas etapas para resolver, para chegar no resultado final. E esse tipo de metodologia é altamente recomendável que se comece a usar, e é muito provavelmente esse tipo de solução que vai ser a solução do futuro, em que você pode ter feedback humano, em que o seu programa de inteligência artificial vai ter uma reflexão linguística acerca dos resultados que a sua IA está tendo enquanto ela faz os treinamentos. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Valeu!